E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo Roberto, certo? Do Física e Matemática do Batuta. Não esqueça, YouTube, canal do YouTube, dê a sua curtida na aula. Aula muito legal, uma aula bem... Sabe aquela teoria interessante, aquela teoria básica da física, que te traz aí novas ideias, novas noções, principalmente de medidas, unidades, o nosso coeficiente ligando lá com a matemática, ou a nossa parte literal, toda essa parte aí que é muito interessante. Grandezas físicas, a teoria, tudo bem? Vamos lá, dando início à nossa aula de grandezas físicas. O que é uma grandeza antes de tudo, pessoal? Uma grandeza é uma coisa que pode ser medida. Pronto, resolvido. Interessante, me faz lembrar uma coisa, né? Eu vou fazer uma aula, pessoal, com relação a o que é uma escala, um escalímetro, ok? Muita gente aí não sabe o que é um escalímetro. Então, aproveitando depois essa aula de grandeza, eu vou colocar uma aula para vocês lá sobre escalímetro, tudo bem? Mas voltando à nossa aula. Uma grandeza é uma coisa que pode ser medida. Pergunta: é possível medir tempo? Sim, em segundos, dias, meses, etc. Você vai escolher. Geralmente nos exercícios é em segundos. Alguns ele pede em horas, em minutos, mas aí vai depender do exercício e de como ele está sendo tratado. Que exemplo que ele está seguindo, tudo bem? Agora, é possível medir massa? Vamos ver. Sim, quilograma, grama, tonelada, libra, etc. Mesma coisa que tempo. Vai depender aí do que você está fazendo, do que você está trabalhando, tá? Se é aí algum exercício relacionado à mecânica, se é algum exercício relacionado à temperatura, que é a termologia, se é algum exercício ligado à densidade e aí por diante, tudo bem? Mais uma pergunta: é possível medir dor? Interessante, vamos ver? Podemos comparar a dor. A dor de chutar a quina da mesa com o dedinho não é igual à dor de arrancar um esparadrapo da pele, mas dá para medir. Podemos comparar dói mais, dói menos, mas não medir, pessoal. Então a gente pode comparar isso. Assim, dor não é uma grandeza. Tá? Interessante, muito legal isso, né? Concorda comigo? Então, uma pergunta muito legal. Às vezes pode aparecer alguma coisa desse tipo no vestibular. Pode ou não pode? Pode, no Enem. Principalmente o Enem que gosta de uma teoria. Então, pode aparecer lá. É possível medir dor? Não. Nós podemos comparar a dor. Dói mais, dói menos? Não. A gente não tem como medir isso, ok? Olha, o que eu achei nas pesquisas? Valeu, Alfredo! Esse Alfredo aqui é um cara, e eu li a respeito dele na internet, por isso que eu tirei essa teoria aí de é possível medir dor. Tudo bem? Continuando a nossa aula. Grandezas físicas, intersecção da matemática com a física. Interessante, né? Liguei a matemática e a física. Olha a multidisciplinaridade das matérias aqui. Tipos: grandezas escalares e grandezas vetoriais. Olha o equilíbrio aqui do mamute. É um mamute? Sim, é um mamute. Olha lá, equilibrando com as pedras. A sua massa. Portanto, peso é igual a mg. Nós temos a massa e, de acordo com a aceleração da gravidade, que nós usamos 10 metros por segundo ao quadrado, nós calculamos o peso do mamute. Tá? E vamos colocando as pedras aqui para que ocorra o quê? O equilíbrio. Quer ver? Olha o equilíbrio ocorrendo. Tá bom? Então isso é bem interessante. Tem a ver tudo com grandezas escalares e vetoriais. Daqui a pouco você vai perceber isso mais adiante nos slides. Vamos aqui. Grandezas escalares. O que são? Podem ser totalmente descritas por um número real e uma unidade de medida, indicando sua magnitude ou intensidade. O que é isso? O tamanho. Tá bom? Então, eu tenho alguns exemplos. Comprimento, temperatura, massa, volume, energia, etc. Tem mais. Mas como é que isso funciona? Nossa, quanta seta aqui. Temperatura, graus Celsius. Vamos ver o que significa isso? Então, olha lá. Se eu tenho uma massa igual a 30 kg, não esqueça, interessante. Lá
quando você fala em força-peso na mecânica, pessoal, levando em consideração já P igual a mg, não esqueça, tá? Você tem um peso com uma unidade em Newton, tudo bem? Você não tem um peso com uma unidade em quilograma, não. A unidade de peso é Newton. Então, quando você vai ao médico, o médico pergunta para você, erroneamente, qual o seu peso? Não. Ele tem que perguntar para você qual a sua massa corporal, porque a massa é medida em quilograma. Então, você tem que dizer para ele como exemplo. Ele chega para mim e pergunta, meu Deus, vou ter que dizer quantos quilos eu tenho? Quantos quilogramas eu tenho, que é o correto? Vou ter. Eu estou aproximadamente com 96 quilogramas. Não, sem comentários, tá? Não deixe, a respeito disso, não faça seu comentário, por favor. Então, porque eu vou ficar com vergonha. E aí, o que que tem? 96 quilogramas de massa. Então, quer dizer que é essa pergunta que ele tem que fazer. Qual a sua massa corporal? Ah, minha massa corporal é 96 quilogramas, certo? O que que acontece, pessoal? Ele diz para você assim, qual o seu peso? Meu peso é 96 quilogramas. Não pode. Peso é medida em Newton. Tudo bem? Então, ele tem que perguntar a sua massa corpórea. Você pega a sua massa corpórea, que é de 96 kg, e multiplica por 10, que para efeito de cálculo, a nossa aceleração da gravidade mede 10 metros por segundo ao quadrado. 96 vezes 10, eu teria 960 newtons para responder ao médico. Então, doutor, o meu peso é de 960 newtons. Aí vai a dúvida. Ele vai saber o que você está falando? Aí você explica para ele como eu te passei, ok? Voltando aqui, a minha massa, ó, a massa que eu tenho aqui é 30 kg. Então, a massa e aqui o quilogramas. Quando eu falo em grandeza escalar, eu estou falando desse número, dessa parte real aqui, e de minha unidade de medida, que é a minha magnitude, intensidade. Então, 30 kg, está aqui, ó, indicando sua magnitude ou intensidade. Minha intensidade da massa é de 30 kg. A mesma coisa acontece para a temperatura. 28 graus Celsius. 28, meu número real, pode ser com vírgula, número decimal também, não esqueça disso, e graus Celsius. Olha aqui o volume, 3 metros cúbicos. 3 metros cúbicos. Faltou o S aqui, ó. Tá? Mas é metros cúbicos, ok? Depois eu arrumo lá. Aqui a energia cinética, EC, E maiúsculo, C minúsculo, né? Energia cinética, que é igual a 200 joules. Eu coloquei joule aqui no singular. Mas sabia que tá certo? Porque aqui eu tô falando de joule. O nome do cientista é joule, não é joules. Aqui é metro cúbico. Certo? Porque aí você, aqui sim, aqui você põe para o plural que fica em metros cúbicos, tudo bem? Depois eu arrumo lá, qualquer coisinha vocês já sabem que é metros cúbicos e aqui é joule, ok? Agora nós estamos em grandezas vetoriais, vetores, setas, não esqueçam disso. Além do número real e sua unidade de medida, opa, peguei um pouquinho lá de grandeza escalar. Né? Unidade de medida necessitam de direção e sentido para serem totalmente especificadas, mostradas. Exemplo: velocidade, aceleração, força, peso, etc. Lembra da história do peso lá? Então aqui o peso é uma grandeza vetorial, porque o peso é uma força-peso. Aqui nossas setinhas, vamos ver o que aconteceu. Está aqui, ó. Velocidade é igual a 20 metros por segundo. Só que aí acontece o seguinte, a minha velocidade do meu carro, tá? Ele é 20 metros por segundo na direção horizontal, certo? E no sentido para frente, para trás, para a direita, para a esquerda ou nos pontos cardeais. Então, as grandezas vetoriais, elas necessitam, além do 20 metros por segundo, necessita saber qual que é a direção, que ela pode ser de vertical, horizontal ou simplesmente até na diagonal, tudo bem? Então, direção horizontal, vertical, horizontal, tanto faz. E eu incluo aí também a diagonal, tudo bem? Em algumas situações. O que acontece com a minha aceleração? Aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Mesma coisa, metros por segundo ao quadrado. Então, eu preciso determinar a aceleração do meu carro,
que vai ter um número real, que é o 3, e o metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida. Eu preciso de uma direção, que aí a minha direção pode ser o quê? Horizontal ou vertical, tá? E a diagonal, se for necessário, tá? Mas depende da situação. E eu preciso de quem mais, pessoal? Eu preciso do sentido, para a frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, nos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Aí vai determinar como que é o exercício que você está trabalhando. Olha a força aqui, tá? Não esqueça que em cima da força aqui eu tenho uma setinha, tudo bem? Depois eu vou colocar aqui em cima do peso também, em cima da aceleração, em cima da velocidade. Todos eles eu vou colocar essa setinha depois. Não tá aparecendo aqui mais, tá? É bom que aí depois eu coloco e vocês vão ficar sabendo o que acontece. Olha aqui, ó, força 20 newtons, mesma coisa. Eu tenho um corpo apoiado, um livro apoiado em cima de uma mesa, na superfície da mesa. Esse livro, ele tem 20 newtons de força, o peso dele, né? Ou a força-peso, que aí é o mesmo caso, tá apontado para em que direção? Na direção vertical, e aí o sentido para baixo, tudo bem? É o que acontece com o peso aqui, ó, tá? Peso igual a 40 newtons, peso e newton, mesma coisa, unidade de medida newton, aqui o meu número é real, então se for o peso de uma caixa, de uma pedra, de uma rocha, você escolhe o que você quer imaginar, tá? Você imagina assim, o peso daquela estrutura, daquela caixa de 40 newtons, e isso é o número real e a unidade. Aí você pensa novamente como que é a direção. Direção na vertical, para baixo. Tudo bem? Tá, direção vertical e o sentido que? Para baixo. Então eu tenho que ter noção do que, pessoal? Eu tenho que ter noção de que um número real acompanhado de uma unidade de medida. Esses dois são acompanhados de uma direção, que é horizontal, vertical ou diagonal, aí vai depender da situação do exercício. E o sentido aí eu tenho os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que você pode usar, ou simplesmente para a direita, esquerda, para cima, abaixo, para frente, para trás. E aí você vai trabalhando isso de acordo com sua visualização, com a sua imaginação. Não esqueça, você está andando numa rua lá na frente tem o quê? Sinalização de trânsito, que é uma grandeza, né? É uma grandeza física, pessoal. Então ela tem uma unidade, ela tem um número real, ela tem uma direção e ela tem um sentido, ok? Então tá aí a nossa aula de hoje sobre grandezas físicas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vá lá e curta Física e Matemática do Batuta. Tá? Física e Matemática do Batuta. Vou repetir muitas vezes aí porque eu quero muitas curtidas, muitas visualizações, ok? Um abraço para vocês. Então a aula de hoje fica por aqui. Tchau!